Olá pessoal, hoje vamos falar sobre plano diretor, como é feito e para que serve. O plano diretor é o principal instrumento da política urbana brasileira. Durante sua elaboração, é comum vermos notícias sobre conclusões e quebra-pau em audiências públicas e sessões de discussão sobre seu conteúdo nas câmeras de vereador. Afinal, por que o plano diretor é tão relevante? Do que trata exatamente? Por que movimenta tanto interesse? Continue aqui e entenda sobre esse importante instrumento público. No Brasil, as bases para o planejamento da cidade estão estabelecidas no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. O Estatuto da Cidade pode ser considerado o principal marco legal para o desenvolvimento das cidades, junto à Constituição de 1988, de onde originaram seus princípios e diretrizes fundamentais. Ele estabelece as normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. No seu artigo 2º, o Estatuto da Cidade dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Mas o que isso significa? De forma geral, são duas coisas. Primeiro, a propriedade urbana, embora privada, deve ter uma função social. Em tese, o dono tem um terreno baldio. O dono de um terreno baldio tem o direito de fazer o que quiser com ele, correto? Contudo, se for melhor para a cidade como um todo que aquela região onde o terreno se encontra seja exclusivamente residencial, é legítimo que o poder público fixe a obrigação de que apenas moradias sejam instaladas ali. A propriedade continua sendo privada, porém sua função social será garantida pela existência que a lei impõe sobre seu uso. Segundo, no Brasil, assim como outras regiões subdesenvolvidas do planeta, as cidades crescem de modo desordenado, criando problemas como a degradação do meio ambiente, os longos deslocamentos, a falta de saneamento básico, entre outros. Cabe à política urbana introduzir o desenvolvimento inclusivo, sustentável e equilibrado, de modo a corrigir essas distorções históricas. Assim, o planejamento urbano deve, além dos aspectos físicos e territoriais, encarando o ordenamento do território como um meio para cumprir objetivos maiores, como a garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transportes e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais. E evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. É nesse contexto que se introduz o plano diretor, como ferramenta central do planejamento da cidade no Brasil. Conforme os artigos 39 e 40 do Estatuto da Cidade, o plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. É ele quem deve promover o diálogo entre os aspectos físicos territoriais e os objetivos sociais, econômicos e ambientais que temos para a cidade. O plano deve ter como objetivo distribuir os riscos e benefícios da urbanização, induzindo um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. Fica ainda mais nítida a importância legal atribuída a esse instrumento, uma vez que consideramos 3 fatores. Fator 1. A sua legalidade. O plano diretor é um instrumento estabelecido na Constituição Federal de 88, regulamentado pelo Estatuto da Cidade. Os demais instrumentos de planejamento do governo, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual,
deve incorporar as diretrizes e as propriedades neles contidas. Fator 2. A abrangência. O plano diretor deve abranger o território do município como um todo. Não está restrito a bairros ou partes específicas da cidade. E fator 3. A obrigatoriedade. Sua realização é obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, o que significa afirmar que para quase um terço, ou 31,6% dos municípios brasileiros, o plano diretor não é uma opção, é uma obrigação. Mais importante ainda, significa afirmar que pelo menos 84,2% da população do país vive em municípios que, em tese, devem ter seu desenvolvimento econômico, social e ambiental regido por um plano diretor. Por fim, cabe destacar que o Estatuto da Cidade mantém a divisão de competência entre os 3 níveis do governo, o federal, o estadual e o municipal, concentrando na esfera municipal as atribuições de legislar em matéria urbana. Bom, falei, mas afinal, o que é então um plano diretor? Então vamos aqui a uma definição. É um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e da sua região, apresenta um conjunto de propostas para futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização espacial do uso do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana para a cidade e para o município. Propostas essas definidas para curto, médio e longo prazo e aprovadas por lei municipal. Complexo? Vamos tentar deixar um pouco mais claro. Quais são os produtos do plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal, elaborada pelo Poder Executivo, ou seja, pela Prefeitura, aprovado pelo Poder Legislativo, a Câmara dos Vereadores, que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade. Ele atua em sentidos distintos, porém complementares. Então, obrigando aos privados, que seriam as empresas e os cidadãos, ao cumprimento de certas exigências. Por exemplo, restringindo os usos permitidos para os terrenos ou imóveis, onde que vai construir casa, onde que vai ser área logística, onde que vai ser área de fábrica. Incentivo ou induzindo os privados a tomarem certas ações, por exemplo, estabelecendo incentivo tributário para a instalação de empresas em certos locais, comprometendo o poder público municipal a realizar investimentos, intervenções urbanas e afins, por exemplo, ampliando a infraestrutura urbana ou a oferta de equipamentos públicos em determinadas regiões. Então, esses seriam os produtos. E quanto aos processos, como se faz um plano diretor? O próprio Ministério das Cidades publicou um guia basilar para a elaboração dos planos diretores, que estabelece uma série de etapas para a sua elaboração, priorizando a participação social em todo o caminho. Ele começa com o estabelecimento de um núcleo gestor com participação de lideranças dos diferentes segmentos da sociedade, governo, empresas, sindicatos, movimentos sociais. Segue com a realização de uma leitura, tanto da perspectiva técnica quanto da perspectiva comunitária, da cidade como é hoje, passa a elaboração e discussão de uma minuta de lei e, finalmente, aprovação na Câmara Municipal. Nesses aspectos, apontamos 2 aspectos centrais do plano diretor. O político: é necessário equilibrar aspectos técnicos e políticos, pois planejar é fazer política. Um plano tecnicamente bom pode ser politicamente inviável. Um plano politicamente justo pode ser tecnicamente impraticável. Então, vivemos em uma democracia, onde aspectos técnicos sempre precisam passar por uma discussão política. E a parte democrática. O plano diretor se estabelece como um instrumento, em tese, democrático,
uma vez que pressupõe a realização de audiências públicas abertas. Quanto à participação, os moradores devem ser chamados a participar do debate sobre a cidade que eles mesmos querem. Essa abordagem vem com o encontro da diretriz do próprio Estatuto da Cidade, que pressupõe a gestão democrática com participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. E quanto ao propósito, para que serve um plano diretor? Então, cabe ao plano diretor criar as bases para uma cidade inclusiva, equilibrada, sustentável, que promova a qualidade de vida a todos os seus cidadãos, reduzindo os riscos do crescimento desenfreado e distribuindo de forma justa os custos e benefícios da urbanização. Além disso, o plano diretor fornece transparência para a política de planejamento urbano ao instituí-la em forma de lei. Diretrizes urbanas sempre existirão, a diferença é que, com o plano diretor, elas ficam explícitas, disponíveis ao cidadão para criticar, compreender, atuar sobre as regras bem definidas. Aí o cidadão pode decidir melhor ao escolher onde comprar uma casa para morar. E o empresário pode escolher melhor onde investir em um novo negócio. Então, apresentei a vocês o que é o plano diretor, como ele deve ser elaborado e para que ele serve. Contudo, será que na prática funciona? O que podemos fazer em função disso? Então, fica aí o questionamento. Deixe um like, não deixe de seguir o canal e até a próxima.